E aí, meus queridos, professor Everton aqui para mais uma aula. E a aula de hoje ela vai ser sobre o descritor 7, MMC e MDC. Você vai ver que isso é de extrema importância, pois é cobrado demais em questões de vestibulares, questões de concurso, o Enem ele ama, certo? E você vai ver que nos seus probleminhas aí, constantemente cai aplicações de MMC e MDC. Então, vamos lá. Descritor 7, ó, resolver situações problema utilizando o mínimo múltiplo comum ou o máximo divisor comum com números naturais. Então, ó, nós vamos ver quando que uma questão está cobrando o MMC e o MDC e você não jamais vai ter confusão sobre isso daí, ó. Mínimo múltiplo comum, que é o MMC, as questões elas vão vir cobrando encontro ou quando isso irá acontecer novamente, uma coincidência, como é isso daí? Mais ou menos assim, ó. Imagina que você e o seu primo saem de casa juntos. Agora tem um detalhe. O seu primo ele sai e volta, você também sai e volta, mas de 3 em 3 horas o seu primo sai de casa. E você de 5 em 5 horas sai de casa. Então, se vocês saíram junto agora, que horas, daqui a quantas horas vocês vão sair junto novamente? Se ele sai de 3 em 3, você de 5 em 5 horas. Então, é problemas assim, ó. Quando isso irá acontecer novamente, você vai resolver com o MMC. Então, digamos, eu não entendi, mas mais na frente você vai entender porque nós vamos resolver questões, certo? O máximo divisor comum, MDC, onde é que ele é cobrado? Nas questões de divisão, dividir em partes iguais, maior tamanho possível, como assim? Imagina que você tem uma corda aí de 8 metros e eu tenho uma corda aqui de 14 metros. E nós queremos dividir essas cordas em tamanhos iguais, então no maior tamanho possível. Então, meus queridos, para que não sobre nenhum para o outro, questões mais ou menos assim, certo? Nós vamos entender com os problemas. Então, questões de divisão, qual tamanho igual, definir tamanho igual vai ser o MDC. Então, nós vamos aprender com os problemas. Agora, a gente tem que conhecer bem as propriedades para a gente poder resolver as questões. Então, vamos aqui, ó. Calcular o mínimo múltiplo comum, que é o MMC. Então, nós vamos começar bem devagar para a gente poder resolver as questões mais complexas. Ó. O MMC, como calcular o MMC de 20 e 30? Tem várias maneiras. Eu vou ensinar para vocês aqui duas formas, mas depois eu vou dizer para vocês a que eu quero que você aprenda e resolva as questões com ela. Primeiro, calculando o MMC de 20 e 30. Você pode fazer aqui, ó, de 20. Vai ficar assim, ó. É o mínimo múltiplo comum. Se eu pegar aqui o 20, ó, os múltiplos de 20 é o 20, 20 mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80 e assim vai. De 30, nós temos o 30, mais 30, 60, mais 30, 90, mais 30, 120 e assim por diante. Qual é o mínimo múltiplo comum entre eles? Ó? O mínimo múltiplo comum entre eles vai ser o 60. Nós vamos ver que tem outros múltiplos. Se nós continuássemos aqui, ó, o 80, que seria o 100, mais 20, né, 120. A gente iria ver que aqui já teria outro múltiplo, mas o mínimo é o 60, ok? Então, esse daqui, ele é o mínimo múltiplo comum. Outra forma de calcular, e essa que eu quero que você aprenda, ó, a forma de fatorar. Como que se fatora um número? Mas na verdade nós vamos fatorar juntos, certo? Mas como que eu poderia fatorar só um número? Então você vai lembrar lá a regrazinha da fatoração, né? Você faz aqui, né? Essa retazinha vertical e você vai dividindo por números primos, do menor para o maior, né? Primeiro aqui por 2, né? Divide por 2, fica 10. Por 2, 5. Agora já não dá mais por 2. Também não dá por 3, vai dar por 5, né? Ó. Então 5 por 5, 1. Então aqui ó, eu fatorei o 20. Então, mas como é que eu quero que você encontre o mínimo múltiplo comum? Você vai fatorar os dois juntos, ó. Então vamos aqui, vai ser dessa forma. 20 e o 30. Vamos lá, fatorar. Então aqui ó, por 2 vai ficar o 10 e o 15. Por 2 novamente. Aqui vai ficar 5 e aqui nós vamos repetir o 15 porque não é divisível por 2, né? Agora, por 3, o 5 não é, então fica 5. E o 15 por 3 vai dar 5. E finalizando agora por 5, vai ficar 1 e 1. Então pronto, a gente agora
para calcular o mínimo múltiplo comum, você vai multiplicar todos aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Então, realmente, ó, era esse valorzinho aqui que nós encontramos aqui. Então, tem essas duas formas de você calcular. O interessante é que você faça por essa, porque dessa forma aqui, ó, nós encontramos porque era dois números simples, né? Mas quando os números forem muito maiores do que esse daí, às vezes pode dificultar um pouco. Então, é interessante você aprender aqui da forma de fatoração, ok? Vamos aqui agora calcular o MDC. Então, é bem parecido, certo? Agora, só que agora nós vamos calcular por divisores. Ó. Então, pegando aqui o 12. Qual seria o divisor de 12? Então, se eu botar aqui, ó, 12, os divisores de 12, o número que eu poderia dividir o 12, que daria um número natural comum, né? O 1, 12 por 1 daria 12, né? O 2, né? 12 por 2 daria 6. O 3, que daria 4, né? O 4. 5 já não dá para dividir o 12 por 5, não vai dar um número naturalzinho. Então, o 6 e o 12, ok? Então, esses aqui são os divisores de 12. Se eu pegar aqui, ó, os divisores de 16, novamente, tem o 1, tem o 2, porque ele é par, né? 3, tem algum número que a gente multiplica o 3 para dar 16? Naturalzinho aí? Ou 16 por 3 não vai dar, né? 4 vai dar, porque 4 vezes 4 é 16, né? 5 não dá, o 6, o 8, né? O próximo é o 8. E depois do 8 nós vamos ter o 16. Então aqui estão os divisores de 16 e aqui os divisores de 12. Então qual é o máximo divisor comum? O máximo divisor comum aqui que nós temos vai ser o número 4. Veja que tem, ó, os divisores e um menor, mas o máximo divisor comum é o 4. Tranquilo? Tem várias outras formas de você calcular e eu vou mostrar aqui uma que eu quero que você resolva por essa, ok? Nós vamos novamente aqui fazer a fatoração dos dois juntos, ó. 12 e o 16. Fatorando aqui, ó. Por 2 vai ficar, ó, 12 e 16. 12 por 2, 6. 16 por 2 vai dar 8. Preste bastante atenção aqui, ó. Se o número aqui 2, ó, conseguiu dividir todos os dois, você vai circular esse 2. E agora vamos resolver esses dois aqui de novo, ó. Por 2, né, porque os dois são pares. Então aqui, ó, 6 por 2 vai dar 3. 8 por 2, 4. Novamente, esse número aqui conseguiu dividir esses dois? Sim. Então eu vou circular. Agora vamos lá, por 2 novamente, né? O 3 dá para dividir por 2? Não. Então eu vou repetir. 4 por 2? 2. Ok. Esse número aqui dividiu os dois? Não. Então eu não vou circular. Só circula o que dividiu os dois, ok? Agora aqui, ó, por 2 novamente vai dar 3 e 1, né? E finalizando aqui 3, vai dar 1 e 1. Os únicos que dividiram os dois foram esses dois aqui, ó. Certo? Então a gente vai e multiplica eles, ó. 2 vezes 2, 4. Então o máximo divisor comum realmente era esses dois aqui que a gente teria encontrado, ó. Anteriormente, ó, 4. Tranquilo? Então basta você fazer a fatoração e aqui ver se dividiu pelos dois, vai dar, certo? A multiplicação final aqui vai dar o nosso máximo divisor comum, tranquilo? Se eu pegasse aqui esses três números, ó, vamos fazer aqui um exemplo. Exemplo 1. Se eu pegasse aqui, ó, o 36, o 48 e o 54 e fizéssemos aqui a fatoração para encontrarmos o máximo divisor comum. Como era que a gente faria aqui, ó? Primeiro, por 2. Aqui iria ficar 36 por 2, iria ser 18, né? 48 por 2 iria dar 24. E o 54 por 2 iria dar 27. É isso? Então, ó, circula o 2, por quê? Porque o 2 dividiu todos. Agora aqui, ó, aqui vai dar por 2, aqui vai dar por 2 e aqui já não vai dar por 2. Então, eu vou colocar aqui o 2, mas eu não vou circular, ó.
18 por 2, 9. 24 por 2, 12. 27 por 2, não dá, então deixa o 27. Novamente por 2, ficaria ó, o 9, o 6 e o 27. Por 2 novamente. Vou passar para cá. Ó. Ali eu tenho 9 por 2, repete o 9. 6 por 2, 3. 27 por 2, 27, né? A gente não mexe porque não tem como dividir. Então agora por 3. 9 por 3, 3. 3 por 3, 1. E 27 por 3 vai dar 9, né? Então, ó, o 3 dividiu todos os 3. Dividiu o 9, o 3 e o 27. Então a gente circula. Então, vamos agora... Agora aqui já não dá, né? Porque vai ter um no meio, né? Então não vai ter nenhum número que eu colocar aqui vai dividir os 3. Porque esse daqui já chegou no 1. Se eu quiser continuar, eu continuo. Mas eu só vou multiplicar os dois números aqui, ó. Como eu fiz com esse, ó. Os dois números que estão circulados, que dividiu todos. Então, ó, 2 vezes 3, 6. Então, o máximo divisor comum desses 3 aqui seria o número 6, ok? O número 6, tranquilo? Então é dessa forma que a gente encontra o máximo divisor comum. E, meus queridos, ó, aquele número que tiver apenas 2 divisores, sendo ele o 1 e ele mesmo, é o que nós conhecemos, né, com os números primos, tranquilo? Então, ó, para que um número seja considerado primo, ele deve ser maior do que o número 1, certo? E ser divisível apenas por 2 números, o 1 e por ele mesmo. Exemplo, ó, o 2. O 2 ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Né? Então nós temos aqui o 3, ó, só é por 1 e por ele mesmo. E assim por diante. Tranquilo? Esses números primos aí, eles são infinitos. São números aí... Tem números muito altos primos, né? Tem gente até que ganha dinheiro encontrando números primos. Certo? Tem uma empresa que paga se você encontrar números primos muito grandes, certo? Mas são números aí alarmantes aí, porque os números mais simples ele é fácil de encontrar. Tranquilo? Vamos agora aqui para a solução de questão, agora começando de uma forma bem simples e depois aumentando aqui o nível. Os divisores de 48 são, então você vai pegar aqueles divisores lá, né? Que é o 1, o 2, porque ele é par, o 3 e assim vai. Quais os números que são divisores de 48? Então, se a gente pegar aqui o item A, vamos ver aqui. O 1 é divisor E, o 2 é divisor E. Como é que eu sei? Se você dividir o 48 por esse número e der um número naturalzinho, ele é um número divisor, né, desse número. 48 por 3. Qual o número que eu multiplico 3 que dá 48? Então, vai dar o quê? 3 vezes 16? Isso mesmo, 3 vezes 16. Então, o 3 ele é um divisor, ok? O 4, ele é um divisor. Ó, perceba que esse C aqui já está errado, não é o C. Não pode ser o C. Por quê? Porque está faltando o 2. Ó, o 2 é um divisor, beleza? Então, 2, o 3, o 4. O 4 porque 4 vezes 12 dá 48. Ok. O 6 tem algum número que eu multiplico o 6 que dá 48? Sim, 6 vezes 8. Então, o 8 também, né? 8 vezes 6 dá 48. O 12 12 vezes 4 dá 48. Ok, 12. O 16 Sim, também, né? Nós vimos que 16 vezes 3 dá 48. O 24 Sim, porque 24 vezes 2 dá 48. E o 48 também. Ok? Então, 48 também é. Então, o item correto aqui vai ser o item A. Por que que não é o item B? Porque o item B, ele colocou... Ficou faltando números, né? Ficou faltando o 6, né? O 12. Tranquilo? O item D também ficou faltando. Vamos lá, para a próxima aqui, ó. O número 16 é um divisor de... Então, agora o 16... Tipo ali, ó, tem um número... que lá no meio dos divisores dele, o 16 está lá inserido. Que número é esse? Será que é o 80? Será que é o 46? Será que é o 34? Ou será que é o 26? Vamos ver, será que é o 26?
Tem algum número que eu multiplico 16 que dá 26? 16 vezes 1 dá 16. 16 vezes 2 já dá 32. Então não é. Não é isso. O 34 também não vai ser, porque 1 vezes 16 é 16, 2 vezes 16 já vai dar 32. 3 vezes 16 já vai ultrapassar, né? 3 vezes 16, ó, 16 vezes 3. 3 vezes 6, nós vimos na questão anterior, né? 3 vezes 6 dá 18. Vem 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4, vai dar 48. Então, perceba que também não é o 46, ó. Então, será que é o 80? Se nós dividirmos 80 por 16, será que vai dar um númerozinho natural? Vamos simplificar para ver, ó. Simplificando, como é que a gente faz? Simplifica em cima por 2 e embaixo por 2. 80 por 2 vai dar 40. 16 por 2, 8. 40 dividido por 8, 5. Então, realmente, o 16 ele é um divisor lá de 80, porque se a gente pegar o 80 e dividir por um número, vai dar o númerozinho 16. Tranquilo? Tá lá dos divisores de 80. Terceira questão. Os números 54 e 72 possuem divisores comuns, ok? Qual é o maior deles? Então ele quer o máximo divisor comum, então ele quer que você calcule o MDC. Então o que é que nós vamos fazer? Fatorar os dois juntos, ó. 54 e o 72, vamos lá. Por 2, vai dar aqui 54, vai ser o 27. 72 por 2, 72 por 2 já vai dar 36. Esse daqui dividiu os dois, correto? Então a gente já circula ele. Agora vamos lá, simplificando aqui. Por 2 novamente, porque tem um 36, vai dar 27. 36 por 2, nós vamos ter 18. 18 mais 18 dá 36, ok? Então novamente por 2, porque o 18 é par, né? Aqui fica o 27, repete. 18 por 2, 9. Agora nós vamos dividir por 3. Dividindo por 3, ó, 27 por 3 vai dar 9. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Esse daqui, ó, dividiu os dois. Tranquilo? Então a gente circula. Novamente aqui por 3, ó. Então vai ficar 9 por 3, 3. E 3 por 3, 1. Perceba que agora aqui chegou no 1, não tem como mais a gente, né, fatorar uma forma que dê para circular os dois, né? Para dividir os dois. Então aqui, ó, esse 3 aqui dividiu também os dois. Se eu quiser terminar aqui, ó, 3 vai ficar aqui, ó, 1 e 1, né? Mas eu não conto, porque só dividiu esse 3 aqui, ó. Então, qual é o MDC? Vai ser, ó, 2 vezes 3, 6. Então pega esse, multiplica por esse e por esse, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, o máximo divisor comum entre eles vai ser 18. Tranquilo? Show de bola. Vamos aqui para a próxima, ó. Qual dos seguintes números é primo? Qual deles é divisível por 1 e por ele mesmo? O 22. Você consegue dividir o 22 por algum número fora 1 e 22? 1 e 22. Você consegue dividir por 11. Certo? 22 por 11 dá 2, né? 33 você consegue dividir por 1, você consegue dividir por 11 e você consegue dividir pelo 33, certo? Esse daí, ó, 1, 11 e o 33. Então também não é primo. O único que é primo aqui, meus queridos, vai ser o número 11, certo? Porque o 11 ele é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Não tem nenhum outro número que você consegue dividir. Tranquilo? Show de bola. Vamos para a próxima. Você também consegue dividir aí o número 111, certo? Próxima questão. Agora umas questões aqui já mais contextualizadas, ó. No almoço de confraternização de uma empresa estavam presentes 250 homens, 300 mulheres e 400 crianças. Em uma brincadeira foram formadas equipes compostas apenas de crianças, equipes apenas de mulheres e equipes somente de homens.
Todas as equipes tinham o mesmo número de pessoas. E foi feito de maneira que fosse o maior número possível. Então ele pegou essas equipes. Então, ó, perceba aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Ele disse, ó, que em uma brincadeira foram formadas equipes compostas apenas de crianças, equipes apenas de mulheres e equipes somente de homens, ó. Todas as equipes tinham o mesmo número, então foi dividido pelo mesmo número de pessoas e feito de maneira que fosse o maior número possível. Em cada equipe havia um total de quantos? Lembra que eu disse para vocês aqui lá no começo, ó? Lá no começo eu disse para vocês aqui, ó. Se for dividir, ó, em partes iguais e se for dividir, ó, no número, no maior tamanho possível, né, no maior números iguais, essas coisas assim, nós vamos calcular o MDC. Ok? Então, calculando o MDC lá naquela questãozinha. Então, ele quer que você calcule o MDC de 250, então, vamos lá, 250, de 300 mulheres, de 400 crianças, então foram divididas em partes iguais, em grupos iguais, e também no maior número possível. Então, em cada equipe havia um total de, então vamos calcular aqui o MDC. Então, quantas formas foram divididas, né? Então, vamos lá, por 2. Vai dar aqui 250 por 2. Vai dar 125, né? 300 por 2, 150. 400 por 2, 200. Então, esse número aqui, ó, dividiu todos. Então, circula ele. Agora, por 2 novamente, ó, 125 repete, que não é por 2. 150 por 2 já vai dar 75. 200 por 2 já vai ser 100, né? Então, novamente por 2 vai dar 125, 75 e 50. Por 2 novamente, 125, 75 e 25. Aqui, ó, eu já posso dividir tudo por 5, certo? Se eu dividir, porque se eu botar o 5 aqui, eu sei que todos vão ser divisíveis por 5, ok? Então vamos lá, vamos aqui por 5. Se você quiser fazer por 3 logo, também dá certo, né? Porque esse número aqui vai ser divisível por 3. Vou fazer logo por 3. Mas se você quiser fazer logo por 5, também dá certo do mesmo jeito. Então vamos aqui, ó. Fazer por 3, passo a passo. Por 3. Esse número aqui não é divisível por 3. Ó. Quando é que eu sei que o número é divisível por 3? Se eu somar ele e der um número divisível por 3. Tipo aqui, ó. 5 mais 2, 7. Com mais 1, 8. 8 não é divisível por 3, então não vai dar para dividir por 3. Agora, o 7 mais 5 é 12. 12 é um número divisível por 3, então eu já sei que ele é divisível por 3. Então aqui vai dar 25, certo? E 25 por 3 não dá, então repete o 25. Agora já não dá mais por 3, mas vai dar por 5, ó. E o 5 eu já vou circular, porque eu sei que o 5 divide todos. E o número divisível por 5 é aquele que termina em 0 ou em 5. Aqui tudo termina em 5. 125 por 5 vai dar 5, certo? 5 vai dar 25, né? 25 vezes 5 dá 125. 25 por 5 vai dar 5. E 25 por 5 também vai dar 5. Então, novamente, o 5, ó, vou circular porque dá para dividir por todos. 25 por 5 vai dar 5. E aqui vai dar 1 e aqui 1. E por último, o 5, né? Para que esse daqui fique 1, 1 e 1. Então, os números que foram iguais aqui para dividir todos foi o 2. Então, 2 vezes 5 dá 10. E 10 vezes 5 vai dar 50. Ok? Então, o número que foi dividido aí, ó, número total de pessoas vai ser, ó, 50 pessoas. Tranquilo? Show de bola? Vamos para a próxima aqui, ó. 2 relógios Cuco estão com defeito. No relógio A, o Cuco aparece a cada 25 minutos. E no relógio B, o Cuco aparece a cada 40 minutos. Qual é o menor intervalo em que os 2 Cucos aparecem simultaneamente? Então tá aqui, ó. Então tem o Cuco A e aqui tem um relógiozinho B, onde o Cuco ele aparece
40 em 40 minutos. Aqui, ó, é de 25 em 25 minutos. E aqui ele aparece de 40 em 40 minutos. Então, digamos que eles agora iniciaram. Eles dois juntos, né? O relógiozinho, o cucuzinho apareceu. Foi lá e apareceu. E depois de 25 ele aparece de novo no A. E no relógio B ele aparece de 40 em 40 minutos. Então, quando é que vai ocorrer novamente esse evento? Lembra aí que eu falei para vocês, ó, quando é que vai acontecer novamente o evento? Quando é que eles vão coincidir de novo? Falei lá para vocês no início, ó. Quando for coincidência, aqui, ó. Quando for coincidência, quando for um encontro que nós vamos ter, ó, quando irá acontecer novamente, a gente usa o MMC. Então, vamos resolver encontrando aqui, ó, o MMC. Então, o MMC é de 25 e 40. Como é que a gente faz, ó? Tira aqui, ó. Da forma de fatoração, né? 25 e 40, ó. Vamos lá por 2. Aqui vai dar 25 e aqui vai dar 20. Novamente por 2, 25 e aqui 10. Novamente por 2, 25 e 5. Agora não dá por 2 nem por 3, vamos por 5, ó. 25 por 5 vai dar 5. 5 por 5, 1. Agora, novamente, por 5 vai dar 1 e 1. No MMC, a gente multiplica todos. Lembra que no MDC a gente só multiplica aquele que dividirem, né? Os 2 ou os 3 ou quantos forem, né? Então, vamos multiplicar todos, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. E 40 vezes 5, 200. Então, eles só vão aparecer daqui a 200 minutos. Tranquilo? Show de bola. Simples aí, deu para entender? Agora, nós temos mais 3 questõezinhas e essas 3 vocês vão tentar fazer e vai estar lá na plataforma, ok? Tranquilo, pessoal? Então, boa aula, até a próxima. Valeu!